Walter Reis, o Desapegue-se, lição 4. Não existe apego sem o medo de perdê-lo. O medo bateu a porta, a confiança abriu, e lá fora não havia ninguém. No limite, amar a própria doença. Haverá maior paradoxo do que se apegar a algo que nos faz sofrer e defendê-lo até a morte? Nós nos acostumamos com a dor e às vezes até passamos a gostar dela. As pessoas apegadas vivem no limite, esperando o pior, perder o objeto ou o sujeito do seu apego. Sentem medo o tempo todo, minuto a minuto, como se tivesse algo atravessado no cérebro, no alter ego. Todo dependente tem um pesadelo particular, que se transforma em séria preocupação quando pensa demais nele. E se eu não passar no teste? Apego ao êxito. E se eu perder minha fortuna? Apego ao dinheiro. E se ele ou ela me abandonar? Apego ao amor. E se a luz acabar? Apego à televisão. E se eu fizer algo ridículo? Apego à aprovação. E por aí vai. Embora cada pessoa reaja de um jeito, o motivo do pânico é sempre o mesmo, que a fonte de apego se acabe, desapareça, se distancie. E isso é compreensível, pois se considerarmos o objeto de desejo imprescindível para a nossa vida, romper esse vínculo seria a gota d'água. O que faz alguém ter medo da perda é a crença que o objeto ou a pessoa aos quais é apegado são eternos. Essa é a ilusão ou subterfúgio mental que nos impede de aceitar a realidade. Todos nós morremos, envelhecemos e ficamos doentes. A vida, como veremos adiante, é impermanente e, portanto, nossas fontes de apego se esgotarão, queiramos ou não. Se você aceitar essa premissa de todo o coração, não terá mais apegos. O apego à espiritualidade. O medo é proporcional às expectativas que criamos. Diga-me o que espera e eu lhe direi do que tem medo. Do apego emerge tristeza e da atração surge o medo. Mas quem está livre da atração não sente tristeza. Medo por quê? Se não tenho nada a perder, por que sentem medo? Se aceito o pior, o que importa o resto? A despreocupação bem administrada é maravilhosa, porque se nada é indispensável para mim, o medo não tem como se instalar. Porque como é que eu vou abrigar algum medo se eu tenho a consciência de, poxa, que bom que eu tenho isso hoje, mas eu posso não ter e tudo bem, é a vida vem, as coisas vêm, as coisas vão, pessoas vêm, pessoas vão. Ou seja, não tem espaço para o medo. A ausência de medo e a felicidade. O medo que cria o apego baseia-se pelo menos em 3 coisas. A. Ter de suportar ou vivenciar algo que não gostamos. B. Não poder manter o que desejamos. E C. Não conseguir o que queremos. Em psicologia, isso é chamado de frustração/ansiedade. No vocabulário dos apegados, não existe a expressão não aguento mais você. As pessoas dependentes toleram qualquer coisa para não perder seus apegos. Ficam ali morrendo na tuia, engolindo cada sapo, porque elas têm medo que elas possam dar realmente sua opinião sobre a pessoa ou a situação, e o seu apego vai embora, né? Capa o gato. A prática do desapego. Como enfrentar os temores que criam o apego? 1. Identifique o medo que impede o desapego. Repito, não existe apego sem medo. É o outro lado da moeda, é o custo inequívoco da dependência. Enquanto você acreditar que o objeto ou a pessoa de quem depende é sua razão de ser, sempre haverá uma ansiedade antecipatória em seu coração. Responda com honestidade. O que tem a ganhar com este ou aquele apego? Ele compensa suas limitações ou fraquezas? Contribui para a sua realização? Supre uma necessidade inadiável? Traz algum prazer a mais para a sua vida? Questione-se diretamente, sem justificativas. O que prende você? Pesquise em seu interior e analise-se em profundidade. Lembre-se de que atrás de cada apego há um medo, e atrás de cada medo se esconde uma deficiência que você precisa superar. Por exemplo, se você acha que não é uma pessoa muito querida, terá medo de que sua relação afetiva se acabe. Sua mente ficará impregnada de um pensamento terrível que não o deixará viver em paz. Ninguém nunca gostará de mim. Se você está convencido de que vale pelo que tem e não pelo que é, a simples ideia de perder os seus bens será assustadora para a sua autoestima. Serei um miserável. Se você se julga incapaz de conduzir a própria vida, se apegará aos modelos de segurança/autoridade por medo da solidão e do abandono. Preciso de alguém mais forte que eu para poder sobreviver. Tente detectar a sequência, deficiência, medo, apego,
Essa é a estrutura que define sua dependência. Para acabar com o medo de perder a fonte de apego, faça o seguinte: supere a deficiência ou acabe com a necessidade irracional, e o medo desaparecerá à medida que a dependência se amenizar. 2. Aceite o pior. Relaxe e deixe as coisas acontecer. Destrua toda a esperança, todo o desejo que o relaciona ao apego, nem que seja por alguns minutos, como quando você medita ou é tomado por um impulso de coragem. Para aceitar o inevitável, é preciso assumir mentalmente todos os acontecimentos temidos. Imagine a situação que você mais teme, crie fantasias com ela e mantenha na mente. Não a evite, pense exclusivamente na catástrofe, que seria perder essa coisa ou essa pessoa que lhe parece imprescindível. Permaneça assim, sem deixar a imagem se esvair. Procure retê-la até sentir uma ponta de resignação ou se habituar à imagem. Finja que não se importa nem um pouco, que não deseja, não quer, não espera nada desse apego em particular. Quando uma pessoa diz tanto faz, já não tem, essa pessoa é livre. E como ele já falou em capítulos anteriores, não quer dizer que você vai ser uma pessoa diferente, que não gosta da outra pessoa, que não tem responsabilidade afetiva, mas vai significar que você não é aquela pessoa que tem medo de perder, logo não vive o prazer daquela relação, daquele momento, com medo lá na frente que a ansiedade já bate, né, dizendo: poxa, se tu perder, e se isso passar, por aí vai. Aceitar o inevitável é a melhor opção quando o que deseja ou espera escapa ao seu controle ou não depende mais de você. A regra é: se algo depende de você, vale a pena. Lute, resiste e aguente até onde for capaz. Mas ao contrário, se não puder fazer nada a respeito, não persiga cegamente o impossível. Deixe que o destino, Deus ou o que for se encarregue do assunto. Aceitar o pior não é negar seu poder de decisão, mas sim estabelecer limites e humanizá-lo. Eu não lembro que livro foi que falava o seguinte: quando você tiver medo de alguma coisa, você se sente paralisado a agir porque você tem medo que algo ruim aconteça, pense no pior cenário. Pensou no pior cenário que poderia acontecer? Pronto. O que é que você poderia fazer para prevenir? Se isso acontecesse com o cenário, qual seria um plano B que você teria? Porque isso daí já faz com que você tire o monstro debaixo da cama e você consiga visualizar. 3. Enfrente o medo. Esta é uma variante do tópico anterior. Desafiar os temores e enfrentá-los, como se estivéssemos diante de um inimigo covarde. O método consiste em fazer exatamente o que os seus dedos ou crenças infundados o impediram de fazer. Por exemplo, se você acredita que não sabe falar em público porque não tem uma boa voz, gagueja às vezes ou costuma suar diante da plateia, desafie o medo do palco, provoque-o, assuma o controle, fale em público sempre que puder, mesmo que seja incômodo ou doloroso. E se com o tempo for melhorando, não fique envaidecido. Eu chamaria essa prática do desapego de treino de coragem. Fortalecer-se intencionalmente diante da possível perda do objeto dos nossos desejos. Fazer jejuns programados para os que têm dependência de comida. Sair sem dinheiro e olhar vitrines para quem é viciado em comprar. Ter discussões enfáticas com Deus para os apegados à espiritualidade. Sujeitar-se e deixar-se comandar para os que têm apego ao poder. Perder de propósito para quem quer ganhar a todo custo. Perder de propósito. Expor-se ao ridículo para os que precisam de aprovação e assim por diante. A ideia é submeter-se ao estresse que gera o apego para criar defesas. O medo de perder por apegos é como os fantasmas assustam mais de longe do que de perto. Se você não se sujeitar a eles, perderão seu poder de intimidação. As palavras mágicas que surgem do desapego são: não tenho mais medo de perdê-lo. Para mim, tanto faz se você se acabar ou se for embora. Confie em você. De certa maneira, somos o que pensamos. Como diz a Joyce Meyer, aonde a mente vai, o homem segue. Se você acha que é inútil ou incapaz, se sentirá mal no que diz respeito às suas habilidades e as coisas não funcionarão bem. Mas se conseguir afastar os pensamentos derrotistas e fatalistas que caracterizam as pessoas medrosas, poderá seguir seus objetivos sem desanimar. Não se trata de auto-engano ou de uma forma improvisada de autossuficiência, mas de realismo convincente. Se você passa o dia inteiro se convencendo de que vai fracassar,
O medo de falhar baixará seu rendimento, o que produzirá maus resultados e fará com que suas profecias negativas se realizem. Você cria os monstros que devoram. Quem vive com medo nunca será livre. E é isso aí, pessoal. Vamos embora nessa trajetória de se desapegar daquilo que nos tira energia e o bem-estar. Valeu, partiu!